Na sessão número 5, a gente vai entender os pilares do condicionamento físico ligados àquele objetivo que o cliente selecionou na sessão 4. E é dessa maneira que você vai planejar o treino dele para otimizar esses resultados, para que você cumpra as metas que vocês traçaram juntos. E a primeira colocação nada mais é do que você já treinou antes com o personal, é interessante que você saiba disso, caso ele não tenha treinado, ele vem zerado para você. Agora, caso ele tenha treinado, é legal que você saiba a experiência com aquele tipo de serviço, uma vez que esse serviço que você vai executar com ele, o que teve de positivo, o que teve de negativo. Por exemplo, foi positivo porque acelerou muito o meu resultado, porém foi negativo porque o meu personal faltava muito. Olha só, o personal dele faltava muito, então ele se atrasava. Então, assim, ele achava que muitas vezes o treino não era compatível com o nível que ele tinha de condicionamento, então ele se machucou. Enfim, é a hora de você entender de que maneira, caso aquele seu cliente tenha treinado com o personal, ele avaliou aquela experiência, para que você otimize o que ele tirou de positivo e não cometa os mesmos erros que ele teve de negativo com o outro profissional que trabalhou com ele no passado. Então a gente vai focar nos 3 principais pilares do condicionamento, que são força. Você vai perguntar se ele já praticou, qual atividade específica e por quanto tempo ele praticou, se ele ainda pratica atualmente. E dessa maneira você já enquadra ele como cliente iniciante, intermediário ou avançado para essa valência física, né? Para esse pilar do condicionamento que é a força. E você vai deixar ele se autoclassificar como iniciante, intermediário, avançado ou até mesmo atleta. Você vai ouvir da boca dele de que maneira ele acha que ele se encontra atualmente, para que depois, com todas essas informações preenchidas, você realmente verifique se a classificação que ele se dá bate com o que você dá para ele. Porque, dependendo do cliente, ele pode achar que é um cara avançado, mas, de certa maneira, pelo que ele falou para você, pelo que ele mostrou nessa anamnese, ele pode ser um cara intermediário, ou vice-versa. Ele pode estar achando que é um cliente iniciante, quando, na verdade, já tem bastante experiência. Então, é importante que ele faça essa autoavaliação. E em relação à frequência semanal, também é importante que ele diga quantas vezes na semana ele quer treinar, não só com você, mas também sozinho, né? De maneira geral, com a sua totalidade, porque é dessa maneira que você vai elaborar a rotina de treino dele para aquela valência física. Por exemplo, o cara quer treinar musculação, quer treinar força 4 vezes na semana. O cardio, ele já quer colocar 3 vezes. Isso vai ter mais à frente no pilar cardio. Então, é interessante que ele responda isso para você, para que você possa elaborar o melhor treino voltado para a rotina daquele cliente. Na 5.1.5, que nada mais é do que o tempo que ele tem disponível para treinar aquela valência física. Aí você vai fazer perguntas mais específicas também ligadas a dor, desconforto ou alguma lesão em algum músculo, né, que envolva aquele treinamento que você vai fazer. E além disso, o que ele gosta de executar, quais são os exercícios que ele gosta de treinar, qual músculo ele quer enfatizar também. Isso é muito importante para a elaboração do trabalho. Não só o músculo que ele gostaria de treinar, como aquele que ele não quer enfatizar tanto. Ou então um exercício que ele não gosta de realizar. Ou então, Jorge, quando eu treino braço, mulher falando, né? Quando eu treino braço, geralmente eu não vou à academia. Então talvez uma estratégia de treino combinado de braço e perna na mesma sessão seja interessante. Então você vai pegar todas essas informações na anamnese desse cliente. E falando agora do pilar cardiorrespiratório, mesma coisa. Se o cliente já treinou antes, já praticou, se ele faz alguma coisa, hoje em dia, por exemplo, antigamente eu corria na rua com bastante frequência, hoje em dia sequer eu faço isso, então eu frequentei muitas aulas de spinning. É nessa hora que você vai entender aquele passado do cliente para esse pilar do condicionamento, que no caso aqui é o pilar cardiorrespiratório. E dessa maneira também você vai enquadrá-lo no nível iniciante, intermediário, avançado ou até atleta. E mais uma vez, ele vai se autoavaliar. Você vai ouvir daquele cliente como ele se enxerga em relação àquela valência física, se ele se considera iniciante, intermediário ou avançado. Uma diferença lá do treino de força, na 5.2.4, é o seguinte: que tipo de método ele costumava praticar, se era um método contínuo ou se era um método intervalado. Por que essa pergunta? Na anamnese do pilar cardiorrespiratório. Por quê? Se for um aluno iniciante, um intermediário, provavelmente o histórico de treino dele com o pilar cardiorrespiratório foi basicamente com treinos contínuos, ou seja, ele ligava lá o ergômetro, a esteira, a bicicleta e ficava pedalando de maneira contínua. Ele não variava a intensidade, ele não colocava mais carga, ele não corria mais rápido, ele não rodava mais rápido, enfim. Agora, se um cliente que fazia treinos mais intervalados, você já pode até classificá-lo como cliente de intermediário a avançado. Por quê? O treino intervalado ele é um treino mais intenso,
E essa pergunta tem nesse pilar de condicionamento, que é muito importante para que você classifique esse seu cliente. E mais uma vez, a gente tem sobre a frequência semanal, a gente tem sobre a duração de cada sessão dessa avaliação física. As perguntas se repetem, tá, personal? Então, assim, ela se repete, mas ela é de valências físicas diferentes. Por exemplo, um cliente seu pode relatar uma dor no ombro, treinando musculação, e essa dor não se repetir no treino aeróbico, de natação, por exemplo. Estou dando um exemplo. Pode ser que se repitam. Então, quando eu faço perna, eu não sinto dor no joelho, quando eu treino perna lá no leg. Agora, quando eu corro, eu sinto. Então, é interessante. Essas perguntas elas têm que se repetir, porque dependendo da valência física, a estrutura, né, músculo, articulação, enfim, ela pode ter respostas diferentes. Aqui também, você tem noção de que tipo de ergômetro aquele cara gosta de fazer, porque muito mais do que um ergômetro que você acha que seja ideal para ele, é o que ele gosta de fazer, é o que ele tem hábito de praticar. Isso vai aumentar muito a aderência desse seu cliente naquela atividade física, né? E também algum ergômetro que ele não gosta de fazer. Isso é muito importante, porque você não obrigue ele a ficar fazendo aquele ergômetro e que ele sinta como se fosse uma tortura. Você quer o seu cliente treinando de maneira feliz e contente com os resultados que ele está conseguindo. Falando de flexibilidade, mais uma vez, aquela pergunta, se ele já praticou antes, e se ele pratica atualmente, que tipo de modalidade, seja alongamento normal, seja só aquele alongamentozinho antes de correr, se já fez yoga, se já fez pilates. Enfim, caso ele tenha feito essas atividades, elas vão estar presentes lá naquele histórico de passado. Então, o que ele tem feito também atualmente. Mais uma vez, o nível que ele se considera, para que você veja se bate com a sua classificação daquele cliente. E o interessante também aqui, né, é saber se a maioria do treino dele era estático ou dinâmico. Provavelmente aquele cliente que fazia um treino estático era para melhorar a flexibilidade. Já o cara que faz um treino dinâmico, muitas vezes esse treino dinâmico servia de aquecimento para outras atividades, como a própria musculação, ou então prioritariamente o treino aeróbico, que é muito comum o cliente se alongar de maneira dinâmica antes que ele realize aquela atividade física. Mais uma vez, a frequência semanal que ele pretende fazer, ou então que você entenda que ele pretende fazer para você direcionar quantas vezes aquele cliente vai realizar essa valência física e quanto tempo também. A questão de dor, desconforto ou lesão é importante, lembrando que na flexibilidade pode ser diferente da força e que pode ser diferente do treino aeróbico. E além disso, a região do corpo que ele gostaria de enfatizar, por exemplo, minha coluna dói muito, eu sinto muita dor aqui nos músculos das costas, ou então a minha cervical acaba comigo. Então você vai entender que essa região ou esses músculos deverão ser enfatizados no treino de flexibilidade desse seu cliente, assim como os movimentos que ele foi recomendado a não fazer, muitas vezes por outros profissionais, ou então até por um médico. E você vai avaliar realmente se aquele posicionamento de outros profissionais fazem sentido de acordo com a sua avaliação dentro, não só daqui da anamnese, como no campo de batalha, na parte prática. E outro pilar cada vez mais comum e frequente dos nossos clientes de personal é o pilar da performance. Hoje em dia a gente tem muito cliente que além de treinar na musculação, fazer alguma outra atividade com a gente personalizada, também pratica uma modalidade esportiva com frequência, seja, sei lá, o tênis, seja natação, alguma luta como jiu-jitsu, judô, ou então algum esporte mesmo, aquele seu cliente que é peladeiro e quer melhorar a performance dele lá no futebol, enfim. Isso é muito comum, está cada vez mais em alta entre os clientes de personal trainer. Então é muito importante a gente tentar entender desse nosso cliente quais modalidades ele já praticou, e quais que ele está praticando atualmente, o que ele visa praticar. E é muito importante a gente entender em que nível aquele cliente se autoclassifica, se para ele é iniciante, intermediário ou até mesmo avançado. E na questão esportiva, a gente tem a questão do atleta, não só amador, como profissional. E tem até um caso personal que é colega meu que já atendeu um jogador de futebol profissional de primeira divisão e de um grande clube do Brasil. Então, assim, é raro, mas pode acontecer. Você pode fazer um treinamento específico dentro da academia com alguém que também tem um treinamento físico no clube. Enfim, isso pode acontecer, a gente não pode descartar. Então, aquele cliente ele vai se autoavaliar, ele vai se autoclassificar dentro dos níveis de condicionamento. E é interessante também você entender, uma vez que, já que é uma prática esportiva, uma das valências físicas mais treinadas nessa prática é a resistência cardiorrespiratória. Então, dependendo da frequência semanal que ele faça esse esporte, pode ser que você retire algumas sessões de treino cardiorrespiratório da semana dele
para que ele não atinja um excesso de atividade. Isso pode gerar um overreaching ou overtraining, o que pode fazer com que ele se lesione com mais facilidade, já que ele está trabalhando com excesso de treinamento. E a questão do treino também é bem relativa, vai depender muito da modalidade que aquele seu cliente está praticando. Por exemplo, em alguns clubes de tênis, a procura por esse esporte é tão grande que algumas aulas têm durado aproximadamente 30 minutos, para que esse professor consiga atender cada vez mais praticantes por dia. Então, o tempo da sessão do treino esportivo ele vai ser de acordo com a modalidade que aquele seu cliente pratica. E aqui no pilar de performance, não só a questão cardiorrespiratória, mas também se aquele seu cliente também realiza algum treino físico que não seja só o que você usa na academia, por exemplo, dependendo da modalidade e do nível de condicionamento, se for um cara avançado ou um atleta amador, por exemplo, ele pode treinar potência específica para a modalidade que ele vem treinando ultimamente. Isso ele tem que te passar para que os treinos que você monte na academia não sejam concorrentes ao que ele vem se condicionando também fora da academia, que nesse caso da performance, a prática específica é o que vai dar o melhor resultado para ele em termos de rendimento. Trabalho nenhum que você faça, seja na musculação, na força, né, ou na parte cardio, vai ser melhor do que aquela prática específica daquele esporte que ele está fazendo. Então é importante você saber se tem alguma outra valência física que ele está enfatizando na prática esportiva.